Olá, habitante do mundo do marketing, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer ter você aqui. Vamos hoje aprender um pouquinho sobre o universo do patrocínio esportivo, patrocínio, na verdade, né? Essa plataforma de patrocínio e vamos entrar em várias vertentes aí, com uma marca que certamente você conhece. Bom, estamos recebendo hoje aqui o Oliver Zelinski, superintendente de marketing da Porto. Tudo bom, Oliver? Tudo bem, Bruno? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra estar representando a Porto para contar um pouquinho sobre a nossa marca, sobre a nossa estratégia, um pouco dos nossos territórios, dos patrocínios e como que a gente está lidando com tudo isso. Legal. Como a gente falou, hoje o foco é um pouco o patrocínio, mas tem todo uma estratégia por trás, né? Tem todo um reposicionamento que aconteceu em 2022. Vamos começar por essa pauta, né? Conta um pouco, Oliver, de como foi esse reposicionamento. Hoje, Porto é uma marca corporativa, Porto Seguro é o de seguro, Porto Bank é o banco, Porto Serviços, tem tudo isso aí para a gente contar, mas me conta um pouco como que vocês chegam em Porto e até a gente entrar nos patrocínios. Legal, o Bruno tá craque já na nossa arquitetura Ah, de marca. vocês me ensinaram, né? De fato, o patrocínios, ativações, live marketing são uma das ferramentas dentro da estratégia, né? É um pilar muito importante nosso de como a gente ativa, como a gente se aproxima. Mas para chegar nisso é muito importante a gente contar um pouco a estratégia de marketing da Porto como um todo. E também ela vai até antes do rebranding, da nova arquitetura de marca que a gente lançou em 2022, que a Porto é uma marca que durante muitos anos vem construindo, né, os atributos e as forças da marca através de qualidade, confiança, consistência. Então, o trabalho que a gente fez de arquitetura de marca foi um trabalho de organização, né? A empresa ela cresceu tanto durante os últimos 70 anos, com muitos produtos e serviços que já iam além do seguro, né? Então, a gente já tinha um cartão de crédito, a gente já tinha consórcio, a gente teve plano de saúde, chegou a ter outros produtos que também hoje não estão mais no portfólio e gerou, né, ótimo crescimento, porém uma grande complexidade. Então, o trabalho de arquitetura e estratégia que a gente fez de marca naquele momento foi muito de organização para facilitar tanto para o cliente final, entender como você entendeu, né, que são empresas dentro de um grupo, que é o Grupo Porto, e também para o corretor, né, que é o nosso principal parceiro, o principal canal de venda, para facilitar o entendimento, né? Independente do cliente estar entrando por um negócio, por uma empresa que seja de seguros, ou pelo banco, ou por saúde, ele ter ali, né, o trabalho com cross-sell, explicar qual que é o momento da vida do cliente, que produto que faz mais sentido para ele. Então, uma gama enorme de produtos que a gente tem no portfólio. A gente chama até que a Portão um ecossistema de soluções e serviços para a vida das pessoas. E tudo isso ali surgiu, né, com uma estratégia de rebranding, onde a gente, como você falou, né, a Porto Seguro continua existindo como marca, principalmente da marca da seguradora, e o grupo se torna Porto, né, e abrange todos esses universos. E aí, quando a gente fala de marketing institucional e fala da plataforma de patrocínio, a gente está falando de Porto. Não necessariamente, Hum. porque por mais que a gente entre num patrocínio como Porto, muitas vezes, dependendo do território do patrocínio e quais são as contrapartidas que a gente tem ali, ou também afinidade com o público, a ativação a gente vai com uma marca das empresas. Então, quando a gente faz o meio de pagamento, né, de um patrocínio, quando a gente tem a pré-venda de um patrocínio, a gente coloca isso como um benefício no cartão Portobank. Então, é o Portobank ativando aquele momento. Quando a gente coloca, né, um ambulatório, né, um posto de saúde num patrocínio, é a Porto Saúde. E assim por diante, com seguros, quando a gente tem os guinchos, né, rodando, né, principalmente nos eventos de automobilismo, né, os guinchos da Porto estão presentes, é a Porto Seguro que aparece, o serviço idem. Então, depende muito do momento e qual patrocínio que a gente está falando, mas sempre a gente tem a Porto, né, como grupo ali presente e a ativação sendo com a marca de uma das empresas. Sim, essa plataforma de patrocínio ela cresceu bastante em importância depois do reposicionamento, né? Que vocês passaram a dar mais relevância, essa construção da. Não mais relevância, né? Sendo menos low profile, né? E indo mais para a rua, né? Sim, a Porto tem sempre essa característica, né, de o nosso diferencial, o principal atributo, né, da Porto é a qualidade e a confiança que está muito atrelado ao serviço que a gente entrega, né? Não necessariamente só o que a marca constrói. Então a marca também tem que
aproveitar e beber disso, e também a confiança que o corretor passa para o cliente quando ele está fazendo oferta ou cuidando daquele cliente. Então, essa é a nossa fortaleza. Quando a gente reconstruiu a arquitetura, de fato, a gente tinha que contar isso para as pessoas, né? A gente tinha que, de alguma maneira, nos aproximar ainda mais das pessoas. E os patrocínios se tornaram ali uma ferramenta muito importante para a nossa estratégia no geral, seja para quando a gente construir ou, né, trocar equities com aquele ativo que a gente está patrocinando, ou para entrar em conversas, ou para gerar mais conteúdo, ou para gerar mais experiência. E quando a gente faz um processo de definição, também parte lá do princípio de, tá bom, quais são os nossos territórios? Né? Onde a Porto já tem presença, a gente quer defender ou quer construir, ou o que é novo que a gente entende que tem afinidade com o nosso cliente e tem afinidade com o nosso corretor. Então, todo o processo de definição desses territórios também foi muito importante. Legal. Tem duas questões aí muito importantes que você tocou, né? O corretor e o que vocês ganham com esse patrocínio, né? Em termos de contrapartida, né? Eu acho que isso é o principal objetivo de vocês com esses patrocínios. Não o principal, a gente também olha, né, como se fosse um 360, a gente chama de Porto Wheel, uma ferramenta que a gente olha quais momentos aquele patrocínio, o que a gente vai metrificar e mensurar para ver o resultado daquilo. Então tem toda a parte de exposição da marca, mídia espontânea, né, a troca de equity com aquele ativo, tem toda a parte de experiência para o cliente e benefícios, então como eu falei também a pré-venda nesse caso, promoções que a gente possa realizar, toda a parte de hospitalidade, que aí sim a gente olha o corretor, como que a gente conecta isso e pluga numa campanha de incentivo, né, que seja para que o corretor que tem desejo de ir naquele patrocínio, ele, né, se engaje mais com as vendas, e também toda a retenção que a gente faz com o público, audiência, quase por isso que a gente chama de roda Porto, porque a gente mensura quase o 360, desde a atração até a retenção, a fidelização do cliente e dos corretores no nosso processo. Então tem vários pontinhos que a gente vai acompanhando durante o ano de cada patrocínio. Muito bom, isso é muito bom, né? Porque não adianta só você colocar a marca ou pensar no awareness, né? Eu acho que a ativação do patrocínio é o principal, né? Não, com certeza. Como Hoje, você usa essas propriedades. com certeza. Hoje, simplesmente colocar a marca em algo sem um propósito, sem uma estratégia, sem uma definição, muitas vezes pode ir por água abaixo e você nem saber o motivo do porquê que deu certo ou porquê que não deu certo. Quando você de fato conecta com o propósito da sua empresa, com a estratégia que você quer fazer do negócio, a marca tem, a Porto tem um propósito muito forte, que é ser um porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Então, como que eu conecto? Quais são aqueles ativos que hoje tem no mercado que se encaixam com isso? Né? Como que eu realizo sonhos com isso? Como que eu garanto a segurança e ser um porto seguro para as pessoas também com aquele ativo? Ou dando oportunidade para ela estar presente naquele evento. Então, tudo isso parte de uma estratégia que é muito importante ter. Simplesmente a marca pela marca, você pode ser que dê certo e pode ser que dê errado. Bacana, você falou muito de pré-venda até o relacionamento, né? Quer aprofundar um pouquinho mais, assim, contar um pouquinho dessas ações que foram feitas nos últimos anos? Vamos falar disso. Até eu vou. É bom, posso pegar até um case como exemplo que eu acho que dá para Tangibilizar. tangibilizar melhor. Então, desde que a gente definiu, né, um território que se chama cultura do carro. A gente hoje tem, vou explicar um pouquinho só os territórios antes. A gente tem 4 territórios onde a gente atua como marca. Primeiro a gente chama de cultura do carro, que é muito forte a Porto como marca presente nesse território do carro. Quando o cliente pensar em carro, quando o corretor pensar em carro, Porto está no imaginário deles. E aqui tem, né, uma série de iniciativas, e não só patrocínios, estratégias de comunicação, de conteúdo, de produto também, né? Então, como os produtos também estão englobados, né, nessa estratégia, nesse território. Território de bem-estar, que aí se conecta muito também com o nosso propósito, né, de cuidar das pessoas. Então, com esporte, de corridas de rua, bicicleta, yoga. Então, a gente tem uma plataforma também junto com a Track and Field que é incrível, com impacto no Brasil inteiro. Território de entretenimento, que aí há muitos anos a Porto já esteve muito presente, né? Sempre foi forte nesse território, principalmente em teatro. A gente tem um teatro próprio nosso que fica no nosso escritório, que está com uma peça incrível que é a Rita Lee, e sempre foi forte no apoio ao teatro, apoio à cultura. E The Town também está nesse território. E o último é de educação. Uma educação ainda com muito foco também no corretor.
como desenvolver o corretor, como preparar ele para o futuro, como ajudar esse corretor a ser cada vez mais um empreendedor e também, né, estratégias de venda, estratégias de negócio para aquele corretor. Então, esses 4 são nossos pilares de forma super mais rápida para explicar, que senão daria para passar aqui um dia inteiro contando. E dando um exemplo agora de um dos territórios, que é o da cultura do carro, a gente tem um patrocínio muito relevante, que é a Fórmula 1, né, que a gente já está há 3 anos no Grande Prêmio de São Paulo, onde a gente, né, é o founding partner, que se chama, né, o meio de pagamento também ali oficial do Grande Prêmio de São Paulo com o cartão Portobank. E disso vai desde a exposição de marca que a gente tem durante o evento no autódromo, os direitos que a gente tem de usar a marca do Grande Prêmio de São Paulo, então nas nossas campanhas e comunicações, isso é uma troca importante na hora que também você tá desenvolvendo a estratégia, o quanto que você pode ter de ativos de mídia, comunicação ali como contrapartida, então próprias mídias que o próprio GP faz, como você aparece, como isso te ganha exposição. Depois disso a gente vai para um cenário cliente, então como meio de pagamento, como que eu ativo mais a minha base de clientes. Quando a gente for entender a afinidade do nosso público, do cliente Portobank que já tem o cartão com Fórmula 1, era gigantesca. Então, a pré-venda se encerra em minutos. É uma loucura, assim. Verdade. E a gente faz a pré-venda na semana seguinte, quando acaba o Grande Prêmio de São Paulo, para o ano seguinte, e acabam em minutos, que é uma pré-venda geral para o autódromo inteiro. E aí, no começo do segundo semestre, a gente sempre faz uma pré-venda para o espaço da Porto. Então, a gente tem uma arquibancada própria no autódromo para 5.000 pessoas, onde a gente leva também convidados, que eu vou chegar agora na parte de plataforma de incentivo, mas os clientes também compram para esse espaço. E ali é mais febre ainda, assim, são 4.000 ingressos, claramente, né, tem uma demanda muito grande e reprimida ali de clientes e, assim, de novo, acabam em minutos. Então, o interesse, a busca por Fórmula 1 para os clientes do cartão, muito bom. Além disso, a gente faz uma série de promoções, né? Então, promoções de quanto mais, né, você utilizar seu cartão de crédito, mais oportunidade você tem para ganhar um ingresso, né? Se você compra um produto Porto ou do banco, você também pode concorrer a um ingresso para a Fórmula 1. Então, a gente também ativa o cliente, dando a oportunidade para que ele vá, né, nesse evento. Com isso também tem toda o merchandising que a gente faz atrelado à Fórmula 1, né? O boné que a gente faz para quem vai na nossa arquibancada, um boné que tá ficando já um desejo. Até esses dias a gente encontrou o boné, tava à venda no Mercado Livre, no Shopee, que é um boné. E eu acho que esse é o grande ali KPI, indicador, né? que deu certo, que virou desejo o boné. Assim, o boné tem a assinatura dos pilotos que a gente patrocina, os pilotos vão ao espaço onde esses clientes estão para conversar, fazer foto com eles durante o evento. Eu vou chegar na parte de ativação também. E tem também a parte de incentivo. Então, como que eu utilizo, né, esse ativo para que a nossa força de venda, para que os nossos parceiros, que são os corretores, se engajem para que eles queiram ir à Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 é um dos eventos no ano, que é uma campanha que acontece no segundo semestre ali do ano, os corretores que mais performam, Brasil inteiro. Então, a gente traz corretores do Brasil inteiro para a Fórmula 1. Ano passado foram quase 400 corretores com a gente no autódromo para assistir o Grande Prêmio com uma experiência de vir para São Paulo, de encontrar os nossos executivos, de viver a Fórmula 1, de estar ali no autódromo e vivenciando a Porto. Para isso também a gente cuida da ativação do espaço, né? Então, o nosso espaço tem uma roda gigante, a gente também leva simuladores para os nossos espaços, cria um ambiente que vai muito além do Grande Prêmio de São Paulo, porque o próprio Grande Prêmio de São Paulo não é mais só a corrida. Sim, a gente até estimula um grande festival, tem música, a gente faz um palco com DJs, né, para após a corrida. Isso ajuda na experiência como um todo, porque também você retém mais as pessoas por mais tempo, então o fluxo de saída do autódromo ele fica mais confortável para quem está indo embora. E durante o dia próprio Grande Prêmio ele tem um calendário das coisas que acontecem ali, tem uma agenda, né? Então não é só o Grande Prêmio de São Paulo, não é só a corrida de Fórmula 1, tem outras corridas Porsche que acontecem, Porsche Cup, né? Desfile de carros antigos, às vezes até Fórmula 3, depende do ano, né? A agenda pode alterar. Ano passado teve, né, o Hamilton andando na McLaren, na MP4 do Senna. Então essas ativações são muito legais, mas tem alguns buracos. Então como que nós, Porto, cuidamos para que isso aconteça? Além disso, na parceria, na negociação com o Grande Prêmio, a gente, né, tem como contrapartida ser a prestadora de serviço oficial do Grande Prêmio de São Paulo.
Então, durante todo o evento, os prestadores da Porto, os mesmos prestadores que vão na casa das pessoas, que arrumam um ar-condicionado, A área de serviço. a gente cuida do autódromo como um todo, Olha, seja para arrumar um ar-condicionado no autódromo, seja para arrumar uma parte elétrica, uma parte que legal. hidráulica, Tangibiliza o serviço tangibiliza ali, né? o serviço ali e nos bastidores. Isso que é muito Que lindo, assim, não legal. é necessariamente uma exposição, porque isso não tá, né, para quem tá Sim. assistindo em casa, mas para quem tá no autódromo vê muito os prestadores da Porto indo de um lado para o outro, desde assim, quando chove, e que chove E sempre, né? choveu, né? No ano 24, né? E causa uma série de coisas, até como desentupir um bueiro, a gente apoia nesse caso para melhorar a experiência do autódromo como um todo, não só da Porto, e os guinchos também. Então, os guinchos que ficam na Porsche, os guinchos que apoiam ali nos outros eventos que estão acontecendo junto com o Grande Prêmio são da Porto. Então, tudo isso combinado. E teve uma coisa muito interessante em 24 que vocês pintaram a zebra de azul, né? Que sempre foi, Sim. durante muitos anos, verde e amarelo, e nesse ano último ano de 2024, colocou o azul, até na transmissão falaram, né? Que teve o azul lá e era da Porto, né? Sim, pô, super legal que você lembrou desse ponto, porque a gente vai, né, durante o Foi uma ano, iniciativa assim, um insight. um insight, Com né? certeza, eu acho que tanto pelo momento que era um dos 30 anos de comemoração do Ayrton Senna, né, assim, e tão óbvio, né, por que que não tinha o azul? E ficou E o azul lindo da do Porto azul ainda da por Porta cima. ainda por cima. Como foi feito foi muito legal também, porque a Sim. gente convidou crianças do Instituto Porto para ir ajudar lá, convidou corretores, nossos parceiros, clientes, fanáticos também. A própria equipe do Grande Prêmio de São Paulo também ajudou ali a pintar, então ficou marcado, né? Até no final de semana seguinte a gente fez uma corrida com a Track and Field no autódromo, né? Como a gente une as duas coisas, e aí estavam lá as assinaturas, quem estava correndo, consegue ver o autódromo bem de perto, estavam as assinaturas de quem ajudou a pintar. Então essa foi uma ativação, né? Não só necessariamente como uma iniciativa de marketing, mas sim para deixar um legado para o autódromo. Esse era o grande objetivo dela. No ano anterior também, a gente fez uma ação de passar com o carro da Porto, né, nos intervalos das corridas e jogar bonés nas arquibancadas, assim, com uma bazuca que foi um grande sucesso. Né? Quando a gente leva os pilotos para o nosso espaço, né, é um grande sucesso, tem que até Que em proteger. 24 foi Rubens Barrichello, né? Foi Os filhos o dele. Rubinho, os filhos, o Felipe Drogovic, a Aurélia, o Bortoleto foi também, ainda sem, né, ser o piloto da Sauber, ele ainda estava na Fórmula 2, não tinham divulgado ainda sobre a Sauber, mas fica uma febre, assim. Então a experiência no Espaço Porto, claro que tem coisas exclusivas ali, mas a gente busca como um todo, como Porto, né? O nosso propósito também ajudar a melhorar o evento no geral e apoiar a equipe do GP, que é incrível, para fazer um evento cada vez melhor. Porque no fim isso impacta o nosso cliente, impacta o nosso Sim. corretor, essa percepção da qualidade que a gente tem de Porto, ela tem que permear todos os universos que a gente está presente. Casou muito bem, assim, esse patrocínio de vocês com o automobilismo foi uma coisa muito natural, né? Acho que quando você falou o universo Muito. do carro, né, foi algo natural. Porque às vezes você vê patrocínios que às vezes forçam um pouco a barra, né? Querendo muito se apropriar das propriedades, mas para vocês foi uma coisa muito, muito natural mesmo, né? Sim. A gente parte muito de embasamento e profundidade para as Sim, decisões, não necessariamente, né, porque surgiu uma oportunidade ou porque aquilo está no hype, é uma moda e a gente sim. quer entrar para não perder a conversa. Então tem que ser genuíno quando Genuíno é a você faz. palavra. Para Porto é muito, como você também falou, natural e genuíno. É um território que a gente já é muito presente. Sim. A gente tem diversos centros automotivos que são nossas oficinas espalhadas pelo Brasil, mais de milhares de guinchos rodando o Brasil inteiro ali com a marca Porto Seguro, com cuidado. Então você está andando na rua, você vê um carro sendo cuidado pela Porto. Nossas campanhas e mídias também muitas vezes estão, né, conectadas à mobilidade. Então, mídia out of home, a gente tem uma parte de estratégia com isso. Então, movimento, mobilidade, carro tem a ver com a Porto. Legal. A gente é muito já reconhecido, não teria por que não estar É no Grande verdade, Prêmio de é São verdade, Paulo. verdade. E foram responsáveis também pela chegada do Brasil na Fórmula 1, né? Que tiveram com o Gabriel lá na Fórmula 2 patrocinando, e agora aí na Sauber vamos ver como é que já tá, né? Sim, isso foi uma extrema felicidade em 2024 para nós como marca. A gente começou com o Gabriel em 2023.
ele, né, claramente, pô, um super garoto, um super piloto, né? A gente queria estar com ele, sim, para apoiar o automobilismo, para dar, né, mais oportunidade ainda para mais pilotos brasileiros, para chegar a esse sonho de um brasileiro de ter um piloto de Fórmula 1, mas a gente ainda imaginava, né, um cenário distante, não tinha uma cobrança sobre isso ainda em cima ali dele, e ele foi muito feliz como atleta durante o ano, ele é uma pessoa excelente, é um ótimo piloto. Que bom que deu certo, e que bom que nós, Porto, estávamos ali presentes naquele momento. Foi surpreendente ver a comoção do Brasil como um todo, de ver mais uma vez um piloto. A gente vê a força da Fórmula 1 para o brasileiro. Acho que o Ayrton Senna foi, né, um grande propulsor disso, e aí agora ver o Gabriel, né, não estou fazendo nenhuma comparação, mas ver Sim, que mais um piloto jovem entra lá e quantas pessoas apoiam isso foi sim. muito rico para nós. Como marca foi excelente, porque, de novo, comprova o quanto mais a gente está alinhado à afinidade do que o nosso público tem de interesse. Então, isso é muito importante nos momentos das decisões que a gente toma. E ver, né, no momento, no dia que ele foi anunciado, a comunicação que a gente foi de uma maneira super ágil, conseguiu colocar uma mídia externa que também fazem com que a imagem do Gabriel seja criada de uma forma mais rápida. Esse também é um dos nossos objetivos. Legal. É, a gente entrou bastante nessa vertical do automobilismo, né? Que é a da paixão, como você falou, o Cultura do universo, carro. cultura do carro. E dentro de, você falou várias estratégias e KPIs, né? Desde pré-venda até relacionamento. E como é que foi o resultado aí desses últimos anos dentro dessas propriedades? Você falou, o incentivo foi muito importante. Quanto que isso trouxe para a marca? Quanto isso trouxe para o negócio? Isso foi muito positivo quando a gente olha principalmente atributos de marca. Então, a valorização da marca da Porto de 2022 para de 23 para 24 foi de 14% em valor de marca. Quando a gente acompanha o nosso tracking de marca para ver a saúde, seja da marca do grupo Porto quanto das verticais, nós tivemos crescimentos em awareness de marca e de atributos relevantes, como confiança também se mantendo, ou até mesmo atributos de modernidade, tecnologia, velocidade, que são muito importantes para nós, que, né, são desafiadores para nós como marca, se demonstrar como uma marca jovem, uma marca próxima, uma marca Sim. presente para os nossos clientes. Então isso foi muito rico, além, óbvio, de uma mídia espontânea muito relevante, né? Uma mídia, né, que você ganha desde de estar presente ali como marca durante a corrida, aparecendo nas transmissões Brasil e no mundo, como as conversas que a gente entrou durante o ano falando de Grande Prêmio. Então, como marca, foi muito bem positivo. E aí, quando a gente olha para o viés de utilização dos nossos produtos também, né? Como assim, acabam os ingressos, então o que a gente tem de espera do retorno ela é de 100%, porque é o limite, a gente tem uma quantidade limite de ingressos, eu adoraria ter muito mais, tenho certeza que se a gente tivesse 20, 30, 40, 50 mil ingressos do Grande Prêmio de São Paulo com a nossa base de clientes do Porto Bem, que a gente lotaria o autódromo, tenho certeza, porque ele gera essa demanda, até gera um pouco de frustração de quem não É consegue, que é um verdade. desafio ali, a gente tem que controlar. E o lado do corretor também é a campanha, é o período da campanha onde tem o maior engajamento dos corretores. Então, o corretor, ele, né, a gente mensura o quanto que o corretor cresceu proporcional ao que ele vem, né, produzindo com a Porto, para que os performarem melhor, são convidados por suas regiões. Então, a gente tem uma quebra exata de quantidade de pessoas e por tamanho de corretora para vir. Então, é uma campanha de incentivo que ela é bem competitiva, não tem uma mistura de praças, não tem uma mistura de perfil ou tamanhos de corretoras, então você compete realmente com quem está no seu nível. E o retorno é muito grande, muito relevante, né? Alcançou as metas e expectativas do ano. Bacana. Temos mais três verticais, né? Na área de bem-estar que você falou, né? Sim, E aí vocês também têm. E aí a corrida, mas não é de automóvel, né? A corrida de rua, de pessoas que cresceu muito, né? muito. Muito nos últimos anos. A corrida a gente tem várias notícias no mundo do marketing. Se eu colocar aí corrida, vai ter muita notícia do crescimento desse Hum, esporte, de prática desse esporte pelo brasileiro e as marcas chegando, né? Sim, ele é muito acessível, né? Isso que é muito Sim. rico. Basta. Parêntese, né? Ele é bastante acessível para você começar. O pessoal aqui no Mundo Max tem uma galera que corre e você começa. Primeiro um tênis, você bota qualquer tênis, aí depois tem que ser um tênis, Depois você começa a depois subir tem que sua ser barra, um com tênis, aí certeza. depois você tem que ter uma
assessoria esportiva. Aí depois você tem que ir nas corridas. Começa a dificultar, né? Senão você não faz parte do grupo. Isso daí é relativo, né? E depois tem as corridas, Brasil, mundo. Com E aí certeza, vai. com Mas certeza. viram um estilo de vida, né? Com certeza. O objetivo que a gente tem também é de estímulo ao bem-estar, né? A gente tem uma empresa que é a Porto Saúde, que vem crescendo constantemente, então é um território muito importante para a gente falar sobre saúde. Para a gente cuidar, assim, voltando, conectado ao propósito da Porto, ser um porto seguro para as pessoas e seus sonhos, ter uma vertical, uma empresa dentro do grupo que tem um produto para a saúde com diversos ali atributos e também produtos que são mais de entrada para pequenos e médios empreendedores, né, que tem uma possibilidade de contratar aquele produto. E como não falar de bem-estar? E quando eu falo do acessível, assim, sim, começar, eu acho que até está muito mais do indivíduo Sim, ter a vontade de sim. começar a correr e fazer esporte. É mais democrático. É mais democrático, você tem, né? Você pode correr numa praia, às vezes Sim. mesmo sem tênis, ou você pode ir numa rua próxima da sua casa. Eu acho que é muito sobre a cultura do vai e faça, né? Tipo, estimular com que as pessoas vivam de uma forma mais saudável o território de bem-estar. E essa a plataforma que a gente tem em parceria com a TF Sports, que se chama Porto TF Sports Experience e Running, são mais de 100 corridas no Brasil inteiro. Por Então, ano? por ano, Caramba. a gente vai impactar muitas pessoas, então seja, né, os corretores que também estão conectados a isso, que nós vamos convidar para as corridas, seja o cliente final que vai ter benefício na compra do ingresso também para participar, quem tem o cartão Portobank que tem um desconto para comprar, né, Já alivia a conta. já alivia a conta. E além disso também tem outros esportes com a track and field, não só corrida, então yoga, meditação, né, caminhadas, que aí se chama só experience, não é o running, que também Brasil inteiro com mais de 100 sessões. Isso é uma organização que a gente faz com a Track and Field e com as franquias locais deles. Então, de novo, acontece o Brasil inteiro. A Porto está espalhada pelo Brasil inteiro, Sim. seja com os nossos corretores ou com os clientes. Então, a gente tem que ter ativos que também falem com o Brasil inteiro e com uma frequência maior, né? Então, o The Town, a Fórmula 1, que geralmente os grandes eventos acontecem muitas vezes em São Paulo, Rio, claro, com exceções, como, né, o São João da Campina Grande que Muito forte. que tá fora do eixo Rio-São Paulo, mas a grande maioria está acontecendo aqui. Então, como que a gente se provoca de ter patrocínios espalhados pelo Brasil inteiro? E esse território é muito importante para que a gente, de fato, se conecte ao nosso propósito de cuidar das pessoas. Legal. E esse território também você consegue impactar mais pessoas presencialmente, né? No 1 a 1, né? Porque na Fórmula 1 é um pouco mais limitado o presencial, mas nesse com 100 ativações é bastante coisa, né? Sim, acho que vão ter corridas provavelmente até com 1.000 pessoas. A gente está falando de 100 mil pessoas, mas Fórmula 1 também é um público muito grande, né? Que a gente Sim. fala. Então, é difícil Né? Porque acho que comparar. no autódromo cabe mais de 200 mil pessoas. Né? Exato. Durante o autódromo são 3 dias, né? Se eu não me engano, são ali 80, 90 mil pessoas por dia. Isso. São quase 300 mil pessoas que chegam a ir ao GP de São Paulo. Pode ser que a mesma pessoa tenha ido os 3 dias, né? Que o ingresso é único. Mas a corrida, como você falou, assim, ela é democrática. Então, a gente ainda está num território de corrida de rua, né? Não indo para corridas de alta performance, porque é desafiador. Além da track and field, a gente tem corridas proprietárias, que a gente chama de Blue Run, que são corridas também grandes, que acontecem em algumas praças. Ano passado, se eu não me engano, foi em Santa Catarina e no Paraná, e fazendo com que, assim, super mais acessível, né? É uma base muito maior de pessoas para que elas vão e corram ali e estimulem ela com a marca Porto. Legal. Isso também é uma tendência, né? As marcas criaram suas próprias corridas, né? E vocês também estão nisso. Também estamos. A gente... Acho que na linha do que eu falei lá, cuidar do autódromo quando a gente está no Grande Prêmio de São Paulo. No The Town também, em 2022, a gente fez isso de ser o apoio do The Town. Então, treinar ali as pessoas que estavam apoiando, como staff mesmo da equipe do The Town, não era a equipe Porto, mas a gente estava patrocinando essa ação e patrocinando, né, o treinamento daquelas pessoas para que a gente cuide do evento como um todo. Independente se é só a parte da Porto, se é só o que a gente tem no ativo do contrato, a gente quer garantir que aonde a gente estiver como Porto, seja para o parceiro, né, para quem a gente está patrocinando, ou seja para o cliente que está lá, ou para o nosso próprio corretor que também vai estar lá, que tenha todo o cuidado da Porto no evento. Bacana. Você falou de The Town, então essa vertical também de entretenimento que já é um pouco mais antiga, né?
Sim, é um território que a Porto, como sempre teve próximo de cultura. O Teatro Porto já tem mais de 10 anos, né? Até ano passado, em 2024. Nesse ano também a gente está com uma peça da Rita Lee, que é uma peça que também, assim como Detal em Fórmula 1, você lança e esgotam os ingressos assim em questões de minutos e horas, né? Então você vê o quanto o teatro vem sendo importante, Sim, voltando, né, a ter um público ali engajado indo para o teatro, que é um segmento muito relevante da nossa cultura. O The Town, que é um, né, um dos principais eventos de festival de música do Brasil e, quem sabe, do mundo. Então, é um local onde a gente está próximo com música, que está atrelado também à saúde e bem-estar de alguma forma, está atrelado à sim. experiência e está próximo das pessoas. E o The Town tem essa questão da música, do jovem. Então, como que nós, Porto, né, seja com a Porto Seguro, com a Porto Saúde, como que a gente está presente e conectado também com o público mais jovem? Legal. Teve o Circo du Soleil também, né? Cirque du Soleil. Teve Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil está dentro de entretenimento em 2024. De novo, como eu expliquei, Fórmula 1 a gente segue o mesmo para todos os eventos. Então, o Cirque du Soleil aconteceu em São Paulo e no Rio. A gente fez marca, clientes com promoção, com benefício na compra do ingresso, com benefício até na compra da pipoca, né, durante o Cirque du Soleil, levando corretores do Brasil inteiro na campanha de incentivo e ativações no local, como espaços para experiências instagramáveis e etc. E o Cirque, ele já tem ali um propósito até um pouco mais familiar, né? É uma experiência para Sim. adulto e para jovens. Então, a gente tem também como que a gente vai falando com audiências diferentes durante o ano, com ativos diferentes, isso é muito importante. E tem uma quarta vertical, que agora já esqueci. Educação. Educação. A educação também, a Porto vem, ela é, né, muito relevante na educação para o corretor. Então, hoje a gente tem a Porteduc, que é uma ferramenta, né, uma escola digital e também com cursos e treinamentos presenciais, que a gente educa o corretor da Porto desde o onboarding dele, do bem-vindo, do primeiro dia dele com a Porto, até o quanto ele vai se desenvolvendo na carreira. São mais de 20 mil corretores hoje que já fazem parte dessa nossa plataforma, estão ali se desenvolvendo, e o objetivo é que ela avance cada vez mais. Como que a gente, né, ensina, apoia o corretor a se desenvolver para que ele cada vez mais empreenda com o seu negócio, com marketing digital, com ferramentas de comunicação, com redes sociais, com estratégias de conversão de clientes e captura de leads. Então, a educação é um pilar também muito importante, ainda com foco em corretor, como que a gente expande isso, e alguns patrocínios também. Então, o Fronteiras do Pensamento vai ser um conteúdo que nós vamos patrocinar durante o ano. A gente traz também durante o ano algumas peças, alguns conteúdos, não só sobre entretenimento no teatro, então a gente utiliza o teatro como também um local para levar conteúdo, levar desenvolvimento para as pessoas. E esse território ele vai cada vez mais ser fomentado por nós. Assim, a gente entende que a educação, de novo, a gente tem um propósito de marca que está conectado a cuidar também das pessoas pelo lado educacional, pelo lado da saúde, pelo lado do entretenimento, experiência e da mobilidade delas. Então, quando a gente olha todos os nossos territórios, a gente está cobrindo grandes momentos importantes da vida das pessoas. Muito bom, Oliver. Vocês fazem a cartilha certinho, né? Tipo, desde awareness até venda e relacionamento e tudo. E nesses 2 anos mais trabalhando mais forte, né? Do 23, 24, o que que vocês aprenderam dentro dessa plataforma que foi relevante agora para vocês continuarem em 2025? Acho que o maior aprendizado é que ela que não tem um fim, não é um projeto, não é uma coisa que tem começo e meio e fim, Pontual. acabou pontual. Você sempre tem que estar evoluindo o que você está fazendo ali, sempre tem que estar trazendo referência, tem que estar melhorando, aprimorando a sua estratégia, trazendo insights, como exemplo que você mesmo lembrou de pintar a zebra do autódromo, gerando conversa, construindo comunidades para que as pessoas estejam falando daquilo, criando proximidade, escutando o cliente, escutando o corretor, recebendo feedbacks. Então, assim, comparando ao primeiro ano que a gente fez foi em 2022 a Fórmula 1 ao ano passado, em 24, que foram 3 anos depois, nossa, assim, a gente melhorou muito em questões de aprendizados a saber lidar com aquilo. Então, a consistência é muito importante. Porque se você trata isso como, putz, aquilo, é um projeto e acabou, e é um 3D, é o que a agência trouxer, e você vai, executa. Como eu falei nisso, pode dar certo ou pode dar errado. Então, é como se fosse um desenvolvimento de um produto. Você sempre tem que estar melhorando, aprimorando, colhendo feedback, levando para o campo, trazendo de volta.
Porque experiência live é muito rico, né? Quando você vê o sorriso das pessoas, eu tenho uma cena na minha cabeça muito marcante. Em 2024 mudou o horário da corrida de Sim, domingo por conta da chuva sim. e adiantou para 7 da manhã, se eu não me engano. Então O a gente treino. o treino O treino da da classificação corrida para para corrida. corrida de domingo. E a corrida foi para as 11 horas, se eu não me engano, 11h30. E a gente teve que mudar toda a operação do evento. Isso foi definido sábado à noite. A gente teve que mudar toda a operação, não só nós, né? Como todas as outras marcas que estavam ativando, e o próprio autódromo, para 6 da manhã tá praticamente tudo aberto, né? Para o público entrar. E eu lembro que, assim, 6h15, 6h30, assim, muita gente, uma fila absurda para entrar e ver as pessoas sorrindo ainda com chuva, pegando a nossa capa de chuva, pegando nosso boné. Muitas meninas, muitas meninas jovens, sozinhas, pelo amor ao Grande Prêmio. Então ficou uma cena marcante. Eu tenho até um vídeo gravado disso que eu fiquei gravando assim. Sério, domingo, 6h30, vocês estão aqui Com com chuva. chuva. É muito amor, é Isso muita porque já paixão. saiu do autódromo tarde, né? Ficava Com certeza, no esperando. sábado por causa da É, chuva. Então, eu acho que esses momentos são muito ricos e que só o live mesmo cria, assim. Não tem, às vezes, um conteúdo digital, ou que é muito importante também, ou uma comunicação, um filme, uma campanha. São muito importantes, são complementares, mas esses momentos de live mesmo, de experiências no local que você tem com uma marca, eles são, né, marcantes e inesquecíveis. legal, live marketing, né? Você falou bastante sobre essa disciplina aqui, né? Sim. E os nossos habitantes do mundo marketing estão acostumados também, né? E um abraço para todo mundo que trabalha com live, né? Que é a experiência ao vivo, é uma das áreas do marketing aí mais pulsantes, né? E muita briga também, né? Porque é o evento, né? Sim, você não sabe o que vai acontecer, Não né? sai, Tem que ter muito jogo de cintura, mudar a direção muito rápido. É muito legal, assim, é rico ver é. acontecer. Oliver Zelinsky, Muito bem. muito obrigado por você ter contado aqui para a gente um pouquinho dessa plataforma de patrocínios da Porto Seguro, explicar bastante sobre live marketing aqui, né? Trazer na prática, né? Como é que funciona, né? Como é que funcionou para vocês. Muito bacana. É, e a Porto vem continuando agora para 2025 com muitas novidades também, né? Muitas coisas para acontecer. Vamos acompanhar aí. Tem muita coisa para acontecer desse ano ainda, né? Tem, com certeza. Espero, obrigado pelo convite. Espero voltar com ainda mais novidades de 2025. Assim, acho que, de novo, uma honra estar representando a Porto aqui. Acho que a Porto é uma combinação de vários fatores. O marketing é uma parte muito importante, mas é a forma como a gente desenvolve produto, a forma como a gente cuida do cliente, a forma como a gente cuida e tem uma parceria profunda com o corretor, que é o que fazem com que a marca seja como ela é. A estratégia de marketing ela é fundamental, mas se não é genuíno, se não está conectado ao propósito da empresa, não criaria o que a Porto cria, né? A Porto é uma marca que cria sentimento. Uma marca que, quando você vê um prestador ou um guincho, você tem um alívio, você tem uma sensação de, putz, me salvaram agora. Então, acho que isso é o único. É importante a gente estar contando isso e cada vez mais falando sobre a Porto no geral. A gente está agora mais ou menos em abril, né? E em junho, ó, maio, junho, olha, já estamos vendo aqui a agenda para estar presente com a gente no CMO Summit. Muito obrigado pelo convite, tá? Exatamente. Aceito. CMO Summit presencial, né? Depois de várias edições online, a gente vai ter uma edição agora híbrida, dia 25 e dia 26 de junho no Expo Center Norte. Então a gente te espera lá. Contem comigo, lá eu já levo as novidades. Legal, legal. Vamos ver se tem mais coisas para contar. Obrigado, Oliver. Um Obrigado, prazer ter Bruno. você aqui. Obrigado você, habitante do mundo do marketing. Nós nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.